Boa noite, bem-vindos. Nesses 75 anos de Yom Ha'atzmaut, que, na minha opinião, na era moderna, é uma das datas mais importantes para o judaísmo, ter um Estado de Israel. Eu queria convidar aqui o Pablo, nosso rabino, para fazer uma brachá. Reza pelo bem-estar e a paz do Estado de Israel. Avinu Shebashamayim, Tzur Israel begoalo, Barech et meinat Israel reshit tzmichat geulatenu. הגן עליה בברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. Nosso Pai Celestial, Rocha Redentor de Israel, abençoa o Estado de Israel, a primeira manifestação da chegada da redenção. Protege-o com tua benignidade, cubra-o com a tua paz e conceda a tua luz para sempre. Amém. Obrigado, Pablo. Bom, agora eu gostaria de apresentar para vocês os apresentadores da noite, né? Nós convidamos 2 jovens que já se destacaram há tempo na nossa Keilah como líderes. Ela já foi masquerada do Dror. Hoje ela é responsável pela Hinur, educação do Dror brasileiro, nacional. E ele é o atual masquir do Dror. Eu queria chamar aqui no palco Ana Beatriz Zugman e Luca Fisben. Boa noite, pessoal. É com muita alegria e orgulho que damos início à comemoração de Yom Ha'atzmaut, especialmente pelos 75 anos de Israel. Agradecemos a participação de cada um de vocês e aproveitamos para registrar a presença das seguintes autoridades e convidados especiais. Cônsul-Geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich. Presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bequim. Felipe Braga Cortes, coordenador da Política Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência. Everton Diniz, representando o deputado estadual Neila Prevot. Indiara Barbosa, vereadora de Curitiba. João e Regina Casilo, do Solar do Rosário. Oswaldo Euclides e Magali Aranha, representando a memória de Oswaldo Aranha, que foi fundamental para a criação do Estado de Israel. Nosso rabino Pablo Berman. A Câmara de Comércio Paraná-Israel, com seu presidente Gabriel Zugman e o presidente do Conselho de Empresários, Gustavo Berman. E as demais entidades judaicas e diretores da Keilah do Paraná. Nosso profundo agradecimento também aos realizadores dessa noite. Keilah do Paraná, a Federação Israelita do Paraná e o Fundo Comunitário do Paraná. E os nossos queridos apoiadores, em ordem alfabética. Ariela Mauer e Márcio Gelman, Arthur Grimbaum, Cássio Chamek, Davi Soifer, família Knoffels, a família Lipatin, a família Zugman, Haroldo Jacobovics, Hélio Rottenberg, Henrique Paciornik, Joel Troibe, Marcelo Bergerson, Miguel Kriegsner, Natan Baril, Roland Hasson, Sidney Axelrod e até o misterioso, que não quis falar o nome, Eliel Anavi. Pedimos a gentileza de ficarem em pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro e o Atikva, hino nacional de Israel, que serão executados pela orquestra Ladies Ensemble.
agradecemos a orquestra e logo chamaremos novamente ao palco para o início do concerto. Convido o Uzi Gonen, chelier do Fundo Comunitário, para falar. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença nesse evento maravilhoso. Meu nome é Uzi, sou chelier do Keren HaYesod e sou diretor da campanha do Fundo Comunitário no Paraná, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras cidades aqui no Brasil. Natan Bareu, que é o presidente do Fundo Comunitário do Paraná, não podia estar conosco hoje, então ele mandou um vídeo e com algumas palavras. Então vamos assistir agora o vídeo e mais uma vez obrigado e boa noite. Agradecemos também a presença da Letícia Chamek, Procuradora-Geral do Estado do Paraná. Agora, gostaríamos de chamar o Alexandre Knofeld, presidente da Federação Israelita do Paraná, para fazer uma pequena fala. A Federação Israelita do Paraná sente-se honrada em participar desse evento. O aniversário de 75 anos do Estado de Israel merece ser comemorado por todos nós. Desconheço um país com tamanha resiliência e vontade de existir, que fez das adversidades um estímulo para se tornar soberano e a única democracia plena do Oriente Médio. Atualmente, não obstante eventuais crises políticas, é exemplo de Estado pulsante e inovador de altíssimo desenvolvimento tecnológico, sendo responsável por invenções como o Waze, o pendrive, os drones e o aquecimento solar. Estive na última terça-feira em evento na Embaixada de Israel em Brasília, onde foram destacados novos projetos, como satélites para mapear carbono escondido, estradas que carregam carros elétricos, filé de peixe à base de plantas e criação de água potável a partir do ar. Na ocasião, o embaixador, lembrando de Shimon Peres, destacou a principal característica do país, o fazer mais com menos. O equilíbrio instável de Israel, conforme expressão do escritor Edgar Keret, é a sua mola propulsora. Não se pode esquecer a importância do Brasil para o aniversariante. Foi de Oswaldo Aranha o voto decisivo para a sua criação. Aliás, agradeço imensamente as presenças dos seus sobrinhos Oswaldo Euclides Aranha e Magali Aranha. Agradeço ainda aos meus colegas da federação e a Keilah por todo o auxílio na busca de patrocínio. E, obviamente, não posso deixar de externar gratidão aos apoiadores desse evento. Sem os senhores, nada disso seria possível. E para celebrar essa data, nada melhor do que música. Judaísmo e música são inseparáveis. Quando estamos tristes, cantamos. Quando estamos felizes, cantamos. Quando rezamos, cantamos. No Antigo Testamento, narra-se que todas as ocasiões especiais entre os hebreus eram celebradas com música. Cabalistas, sob a liderança de Isaac Luria, saíam pelos campos cantando e dançando à espera do Shabat. Maimônides falava que a música é a cura para a alma. E o que dizer do nosso violinista, que toca o seu instrumento no telhado? Sejam racídicas, litúrgicas, sefaraditas, folclóricas, ídishes, as melodias judaicas refletem a nossa essência. Da animação contagiante das músicas nos casamentos e bar mitzvahs, à emoção das melodias que nos remetem à infância e ao convívio familiar. Do Manishtaná ao Avanagila, da Hora ao Idishemami. E para nos agraciar com música, escolhemos a primeira orquestra formada apenas por mulheres do Brasil. E essa escolha tem razão de ser. Não se pode falar do Estado de Israel sem lembrar da participação feminina. Como esquecer Golda Meir, primeira-ministra no momento mais dramático do país, na Guerra do Yom Kippur? Idealista convicta e líder nata, trabalhou até os 80 anos para defender a pátria judaica contra um mundo hostil. A história narra o encontro de Golda Meir com Richard Nixon, apenas 6 meses após ter sido ela alçada à condição de primeira-ministra. Nixon não era favorável às iniciativas israelenses à época e o encontro tinha desfecho incerto. Ao final, o presidente americano ficou de tal forma encantado com Golda que disse: "Agora entendo porque os judeus dizem que o homem foi feito de terra mole e a mulher de uma costela dura." Em outro momento saboroso de sua biografia,
narra-se uma tensa reunião com líderes mundiais que queriam saber da primeira-ministra se Israel usaria armas nucleares em caso de nova invasão árabe. Terminado o encontro, e sem ceder às suas convicções, o único compromisso firmado por Golda foi o de levar para a próxima rodada de conversas a sua lendária receita de gefilte fish. Era uma estadista como Nelson Mandela, com a sensibilidade das nossas avós. Israel hoje tem forte presença feminina. Em 2021, eram mulheres as ministras da Justiça, da Economia, da Energia, da Educação e do Meio Ambiente, dentre outras. Natalie Portman e Gal Gadot se destacam no cinema mundial. Linoy Ashram foi medalha de ouro na ginástica rítmica nas últimas Olimpíadas. Mulheres conduzem pesquisas, administram empresas, criam startups e possuem forte atuação em áreas como tecnologia, educação e artes. Isso sem falar, obviamente, na atuação militar, obrigatória também para pessoas do sexo feminino, e que conta desde 2021 com a primeira general mulher de Israel, Orna Barbivai. Que os acordes das músicas que iremos ouvir, interpretadas pelas fortes e sensíveis mãos femininas, sejam o nosso bálsamo e a homenagem da comunidade judaica do Paraná a Israel. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pelas palavras. Agora convidamos o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Ardrich. Boa noite, Erev Tov. É com muita felicidade que celebramos hoje com este belo evento os 75 anos do Estado de Israel, Yom HaAtzmaut. Israel é este nosso lar no Oriente Médio com geografia desértica e muitos desafios na vizinhança internacional, que conseguiu se tornar uma economia pujante, um país de liberdades e uma terra de um povo multicultural e vibrante. A força de Israel vê muito dos laços que nutre como comunidade judaica, sempre atuante e dinâmica nos ambientes nacionais em que se encontra, não podendo ser diferente em Israel. Também aqui no Brasil, a comunidade judaica é ativa e contribui para as muitas obras dos brasileiros. Outro pilar da força de Israel é o Keren HaYesod. Esta instituição que desempenha um papel fundamental na construção do Estado de Israel e de suas instituições, bem como no apoio à imigração do povo de Israel a Eretz Israel. Até hoje, o Keren HaYesod desempenha um papel vital no desenvolvimento e no fortalecimento da comunidade judaica em Israel e no mundo. Neste sentido, comemorar com vocês os 75 anos de Israel e celebrar entre amigos. Somos amigos a nível de governos, como o Brasil sendo um dos primeiros países a estabelecer relações com Israel, e também a nível dos povos, com forte intercâmbio entre as nações. Tenho certeza de que este nosso vínculo permanecerá forte e com ele construiremos o nosso futuro. O Paraná e Curitiba são componentes essenciais deste laço de amizade que se concretiza, dentre outras formas, através da comunidade e instituições judaicas. Por isso, gostaria uma vez mais expressar minha alegria de estarmos juntos aqui hoje e agradecer pela parceria de sempre. Para finalizar, gostaria de cumprimentar a comunidade israelita do Paraná, a Federação Israelita do Paraná, ao Fundo Comunitário, tanto pela noite de hoje, quanto pelo trabalho incansável por Israel e para o povo de Israel. Juntos celebraremos tantos mais anos quanto os já vitoriosos 75 da criação do nosso eterno lar, Eretz Israel. Viva o povo de Israel, Am Israel Chai. Muito obrigado. Bom, aproveitando que estamos reunidos aqui nessa noite, nessa celebração na nossa comunidade, gostaríamos de fazer uma homenagem ao Zalman Shamek,
que sempre, com um sorriso no rosto, fez uma linda trajetória em nossa Keilah. Nasceu em 1929. Estudou na nossa Escola Israelita Brasileira Salomão Gelman, no Colégio Novo Ateneu e formou-se na Universidade Federal do Paraná em Engenharia Civil. Casou-se com Regina Bebic, com quem teve 4 filhos, Dario, Rosane, Álvaro e Cíntia. E desses filhos vieram os netos, Alex, Camila, Felipe, Gabriela e André. Em 54, um grupo de jovens do Grêmio Esportivo do então Centro Mosaico do Paraná, o atual CIP, tendo Zalmen como fundador, criou a revista O Macabeu, numa edição artesanal impressa em mimeógrafo a álcool. Nosso Zalmen participou do grupo amador do Teatro Yiddish em 1958. Foi presidente da Keilah de 64 a 65 e sempre apoiou as artes. Convido agora o presidente da Keilah do Paraná, Davi Chaim Bergman, para a entrega da placa de homenagem. Zalmen, por anos, quando eu era mais jovem, nós ouvíamos aqui, reunião de diretoria, chamem o Zalmen, não pode faltar. Problemas, chamem o Zalmen. O Zalmen era uma pessoa que era necessária a presença dele em tudo que acontecia na Keilah. Você é um exemplo, Zalmen, de um verdadeiro Ascan. Ascan é aquele que se ocupa de sua comunidade, para o bem da sua comunidade. Presente em várias gerações da Keilah, teu legado como líder deixam Regina, filhos, genro, nora, muito orgulhosos, pode ter certeza. Você sempre foi referência em ponderações e decisões para a Keilah, para o judaísmo e para Israel. Grêmio, Dror, CIP, Fundo, Federação, você sempre como representante máximo dessas entidades. Eu acho que as 2 únicas entidades que não deixaram você ser presidente, Zalmen, foi a Vitsu e as Pioneiras, né? E você contribuiu muito para que nós estivéssemos hoje aqui sentados nos dias de hoje. Nós reverenciamos muito a tua pessoa. Um exemplo a ser admirado e seguido. Zalmen, receba os aplausos da Keilah. Eu vou fazer agora uma entrega de uma placa para o Zalmen, que está escrito que eu não posso ler. Álvaro, me ajuda? Vem cá. Zalmen Chamek, nos 75 anos da independência de Israel, a Keilah do Paraná homenageia você, que fez a diferença como um Ascan e é o exemplo para todas as gerações. Curitiba, 23 de maio de 2023, Duda Bergman, presidente da Keilah do Paraná, Keilah do Paraná. O Zalmen gostaria de dizer 2 palavras, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa homenagem especial inventada por uma autoridade muito especial, o presidente da comunidade. Eu tenho 2 notícias para vocês, apesar de estou meio rouco. Primeiro, muito obrigado pela homenagem que está sendo prestada a mim. Me deixa assim realmente sem voz praticamente. A segunda notícia que eu tenho é uma notícia meio um pouco triste.
Eu sofri essa semana uma traição por uma autoridade daqui de Curitiba e da comunidade. Eu recebi dessa autoridade uma promessa de que eu não teria discurso a proclamar hoje e que não haveria discurso. Mas, por tudo que aconteceu na noite de hoje, eu queria trazer duas notícias. A primeira é que o meu muito obrigado. E a segunda é de que realmente essa autoridade me traiu e a autoridade é importante. Me disse que não haveria discurso, muito menos o meu. Mas engoli e estou aqui exatamente para agradecer esse recurso. Essa foi a tradução daquilo que eu prometi para ele. Muito obrigado a vocês. Obrigado, João. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Almen. Agora convidamos os nossos pequenos artistas, os alunos da Escola Israelita Brasileira Salomão Gelman, para a apresentação de um número. Agora sim, daremos início ao programa do concerto. A Ladies Ensemble é a primeira orquestra formada só por mulheres no Brasil e atua desde 2009. A diretora artística e musical é a Fabiola Bar Akio. E a regência é de Roberto Ramos e de Clara Lana. Enquanto nossos artistas se preparam no palco, chama a Fabiola para contar um pouco sobre o projeto. Boa noite. É um prazer enorme para a Orquestra Ladies Ensemble estar aqui
essa noite, nessa comemoração tão importante para a comunidade. A Orquestra Ladies Ensemble, como eles falaram já, é a primeira orquestra do Brasil composta por mulheres. Por que uma orquestra só composta por mulheres? Vocês sempre me perguntam isso, e eu falo o porquê. A gente realmente precisava de um espaço que a mulher fosse protagonista. E aí, em 2009, eu criei essa orquestra e foi indo, foi indo, foi indo. Em 2019, anos depois, eu conheci um casal muito especial aqui em Curitiba, que eu me emociono até de falar neles, que são pessoas muito importantes para a orquestra, que é a senhora Regina Casilho, o seu João Casilho. O seu João está aqui. O meu coração se alegra quando eu vejo vocês, que proporcionaram para a orquestra uma casa. E, graças a isso, a orquestra está se desenvolvendo de uma maneira fenomenal. Eu espero que a gente agrade tanto quanto as crianças e que a gente toque tão bem quanto eles, né? As notas saiam tão... eu vou contextualizar rapidinho um pouquinho sobre o repertório de hoje, para não me alongar muito, porque eu falo que eu sou melhor tocando do que falando. Nós vamos tocar algumas obras do repertório clássico, porque outra das nossas missões é levar a música clássica de qualidade de novo para as salas de concerto, que isso meio que se perdeu durante alguns anos, e, graças a Deus, está retornando, né? E a gente, hoje, essa noite, vamos tocar 2 movimentos das Estações de Vivaldi, que é uma das obras mais populares, mais gravadas da história da música. Nós vamos tocar a Primavera e o Verão. E, após as 2 estações de Vivaldi, nós vamos tocar uma obra foi muito pedida para mim pelo Duda. Cadê o Duda? Ah, lá, o Duda. Que é o Cone Drey, que ele teve num dos nossos concertos, ele ouviu e ele ficou impactado com isso, claro, com a orquestra também, mas com essa obra, e falou: você tem que tocar isso lá e falar rapidamente, só um pouquinho, para as pessoas se situarem nessa obra. O compositor dessa obra, Max Bruch, compôs porque ele tinha vários amigos judeus e compôs esse tema maravilhoso. E, anos depois, isso entrou para a liturgia judaica, o Cone Drey. E, na sequência, eu não sei assim de cabeça todo o repertório, mas a gente vai tocar Bizet, vamos tocar... Alguém me alcança o programa? Aqui, muito obrigada. Depois do Cone Drey, nós vamos já conseguir aqui. A suíte da ópera Carmen. Por que eu sempre coloco a Carmen? A Carmen é um personagem de uma ópera que, hoje em dia, é tão atual, né, que todo dia a gente vê uma Carmen na televisão. Então, a orquestra sempre toca a ópera Carmen, porque a gente gosta de chamar atenção para isso. Porque, além de ser uma orquestra de mulheres, nós também abraçamos as causas femininas. E depois nós vamos tocar a Dança Húngara de Brahms, a número 5. Na sequência, um tema muito conhecido por vocês, a Don Olam, que é uma canção sefaradí. Nós tocamos já no concerto até o ano passado, que nós fizemos um repertório bem grande de música judaica. Aí depois um tema tradicional ucraniano. Daí vai parar o concerto e aí vai entrar uma segunda parte, que daí eu vou apresentar de novo e eu vou falar o porquê que vai ter uma troca de maestros aqui. Para vocês, um bom concerto. Eu vou chamar o nosso maestro Roberto Ramos. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar tocando para vocês. E espero vocês nos nossos concertos, no Auditório Regina Casilho. Tá? Obrigado, Fabiola. Agora chamo o maestro Roberto Ramos. Desejo um bom espetáculo a todos. E agora o palco é com vocês.
trabalho de pesquisa na Orquestra Ladies Ensemble e nós fazemos um repertório de world music. E essas músicas que vocês ouviram agora, tanto a Sefaradi como essa do Cancioneiro Yemenita, são partes do nosso repertório de concerto. Então, a gente divulga essas obras por todos os nossos concertos, e a gente vai para o interior e toca essas músicas, e eu conto essas histórias, e as pessoas ficam conhecendo esses outros mundos, outras culturas. E eu acho isso muito importante. E na Orquestra Ladies Ensemble nós também temos um laboratório, uma coisa inédita na América Latina, que, como vocês sabem, a dificuldade não é só para a mulher instrumentista, mas para a mulher regente é mais difícil ainda. Então, a gente pode contar nos dedos na mão as mulheres regentes, as mulheres maestras de orquestra. E nós temos uma aqui na Orquestra Ladies Ensemble, porque nós estamos formando regentes mulheres. Nós temos o primeiro laboratório de regente da América Latina, e eu vou chamar ao palco a nossa regente assistente, a Clara Delana, para reger 2 obras, uma do Vila Lobos e outra da Chiquinha Gonzaga.
Música